Você quer apoiar o nosso canal e nos ajudar a produzir mais conteúdo para você? É simples. Basta você acessar o link da lojinha na descrição sempre que precisar comprar algum produto. Com este simples gesto, você estará nos ajudando muito. A memória do que aconteceu com você é mais do que apenas uma memória. Há uma autoidentificação com a memória. Em outras palavras, não é percebida apenas como algo que aconteceu com você, mas se torna parte de quem você percebe ser. Agora, quase todo mundo tem uma forma ou de outra forma está sendo vítima de outras pessoas. Mas em alguns casos, muito mais do que em outros, algum elemento de ter sido vítima provavelmente está presente na vida de todos. Você está cercado por humanos inconscientes. Então, humanos inconscientes irão infligir sofrimento em eles mesmos e nos outros. É assim quando você está vivo nesse planeta. A infância, particularmente, é um lugar onde muitas crianças experimentam abuso ou formas menores de abuso emocional, ou vivem em um ambiente familiar muito tóxico. E claro, tem outras crianças que estão vivendo formas muito mais graves de abuso e sofrem muito. E têm esse cuidado e carregam consigo a memória mental e emocional do que aconteceu com ela. Em alguns casos, a memória é reprimida porque as emoções podem estar reprimidas. A criança não conseguiu lidar com elas e teve que reprimi-las. E depois surge a possibilidade de lembrar. Então você se lembra do que aconteceu com você. E como você faz? A pergunta, o que você faz com o que aconteceu, com o que foi feito com você? Como você lida com o que foi feito com você por outros humanos, se aconteceu na infância, ou se aconteceu mais tarde em sua vida? Se foi uma coisa relativamente menor, ou se foi uma forma muito séria de abuso? Como você lida com isso? Agora o ego humano está sempre procurando algo para adicionar ao seu senso de identidade. Está procurando por um senso de identidade mais forte, porque sempre sente que não é o suficiente. Então está tentando adicionar algo com o qual possa se identificar. Então adiciona ao seu senso de identidade. E isso acontece com muita frequência, que a memória de ter sido abusado é usada pelo ego e é adicionada ao senso de identidade do ego. De modo que isso significa que você não apenas se lembra do que aconteceu com você. A memória do que aconteceu com você, que é um feixe de pensamentos e emoções que vão com ela. A memória do que aconteceu com você é mais do que apenas uma memória. Há uma autoidentificação com a memória. Não é percebida apenas como algo que aconteceu com você, mas torna-se parte de quem você percebe ser. Eu sou uma vítima disso. Não é que isso foi feito para mim, mas eu sou uma vítima de algo. Então é a transição da memória para o eu, que é a identidade da vítima. O ego faz isso porque a identidade da vítima é uma forma muito poderosa de identidade, uma forma muito poderosa de ego, e particularmente nos casos em que o ego sempre não encontra coisas suficientes com as quais possa se identificar nesse mundo. Porque a forma mais comum de identificação, por exemplo, é com a maneira como você se parece melhor do que os outros, para que você possa se identificar com isso.
Se você parecer pior do que os outros, é claro que pode se tornar parte da sua identidade de vítima, porque você foi tratado injustamente pela vida e a vida fez você parecer pior do que outros, o que poderiam se tornar parte da identidade da vítima. Isso não é realmente um abuso, mas também pode cooperar com a identidade da vítima. No entanto, normalmente o que as pessoas se identificam, ou o que o ego se identifica, é a aparência, é a aparência física. O corpo que você externa, até mesmo o que você coloca no corpo, é então considerado como parte do corpo. Algo tão próximo torna-se algo com o qual você se identifica porque eles estão no corpo. Então eles parecem apenas sendo parte de você. Posses é uma coisa comum. E aí o que eu possuo esse carro e você não. Portanto, eu sinto um pouco mais forte em meu senso de identidade. Porque eu tenho uma Lamborghini e você só tem um Volkswagen ou uma bicicleta. Então eu tenho uma identidade mais forte em comparação com outras pessoas. Casas, qualquer forma de posse. Então, se temos uma função social nesse mundo, se você tem uma posição social nesse mundo, com a qual você se identifica, que você sente que lhe dá uma certa superioridade, a cada identificação do ego, o mais importante é a superioridade. Um sentimento de superioridade. O ego fala que não tolera a inferioridade. Então, superioridade, sejam posses, aparência, realização nesse mundo, posição social. Ah, sim, também o conhecimento. Algumas pessoas que são intelectuais ou altamente educadas podem se identificar com isso e se sentir superior a muitos outros humanos que sabem muito menos do que você. Então, sim, você se identificou com o conhecimento. Você pode se identificar com seus ancestrais. Em alguns países, mais no oeste, não tanto mais, mas em alguns países ainda costumava ser assim. Ainda a sua ancestralidade é extremamente importante, como quem eram seus pais e seus avós e assim por diante. Você volta várias gerações para poder ter essa ideia. E novamente, a superioridade está sempre implícita. Acho fácil encontrar coisas nesse mundo das quais possam derivar uma sensação de superioridade. As crianças já começam a fazer isso, tem que procurar algo. Ei, eu posso pular mais alto do que você, olhe só para mim. Bom, isso é bom, isso é o ego em desenvolvimento. Então isso lhe dá um pouco de superioridade ou o que quer que seja. Muitos humanos não encontram muito nesse mundo. Algo que podem dar a eles um senso de superioridade. Eles não têm muitas posses, ou não têm posses. Não são particularmente altamente educados, não sabem realmente muito, não têm boa aparência. Então, o que mais? O ego está procurando por algo. Pode ser coisas como ressentimento. Então essa é uma grande queixa contra outros humanos. Essa é uma grande reclamação que o ego pode ter. Raiva de outros humanos ou grupos de humanos. Então o ego pode entrar lá, identificar-se com esses pensamentos e dar a você um senso de superioridade. Você pode, às vezes,
Eu não sei, mas todos nós conhecemos pessoas que são consideradas meio loucas, que andam pelas ruas. E você tem pessoas que você as vê com frequência nas grandes cidades, particularmente. Elas estão gritando com elas, todos eles estão muito zangados e estão gritando com todos. Como você pode ver, é uma forma rudimentar de superioridade. Por estar com raiva dos outros, está implícito que, em última análise, como você é superior aos humanos, que você está com raiva. Então, mesmo que você não tenha nada para poder te pegar, o ego pode te deixar com raiva de outras pessoas. E você começa a gritar com eles, e de repente você se sente superior a todas essas pessoas horríveis lá fora. E isso já nos leva na direção da identidade de vítima. Na identidade da vítima, novamente, você se lembra do que foi feito com você. E a memória se incorpora, como eu disse, em seu senso de identidade, que se torna a vítima daquelas pessoas. Eu sou a vítima. Então você se torna, em sua própria percepção, uma vítima dessa ou daquela outra pessoa. Isso aumenta seu ego, porque, sendo uma vítima, você se sente superior aos outros. Não apenas aqueles que lhe infligiram sofrimento real ou imaginário, mas você também se sente superior a qualquer outra pessoa que não é tão vítima quanto você. É um processo inconsciente. Então, se você pode falar sobre sua vitimização, qualquer pessoa que seja menos vítima do que você é inferior. E, portanto, a superioridade é moral. Pode-se dizer porque se coisas injustas foram feitas a você, então, por ser uma vítima de atos injustos perpetrados por outros humanos, automaticamente você se torna moralmente superior. Não apenas aos humanos que são infligidos, que não o usam, mas também a outros humanos que não são vítimas, ou não podem reivindicar, que não têm tanto direito à vitimização quanto você. Então você é moralmente superior a eles. E isso é uma ilusão. É toda a identidade egóica, é uma forma de ilusão. Então, em última análise, é isso. É uma ilusão que, quanto mais forte o ego é, mais iludido você fica sobre quem você é. E você também pode ter uma vitimização coletiva, que é algo tão comum hoje em dia. Você, seu grupo de pessoas, que sem dúvida tem pessoas com quem você se identifica do jeito que você vive. Pode ser um gênero, ou raça, ou uma classe social que foi oprimida, seja lá o que for. E certamente essas coisas aconteceram. Pessoas, grupos sociais foram vitimizados, por assim dizer, no passado. Sofrimento foi infligido por humanos ou em outros grupos de humanos. Isso certamente aconteceu. Lembre-se que é bom reconhecê-lo pelo que é. E é semelhante a uma memória de uma pessoa individual sofrendo um abuso, injustiça e assim por diante. E agora, se for algo coletivo, é um processo muito semelhante. Você lembra o que estava sendo feito e a questão é apenas uma memória. E você reconhece o que estava por trás disso, ou é mais do que uma memória, é algo que se torna dotado de um senso de individualidade. Então você tem uma identidade de vítima coletiva que também é muito poderosa. E isso quer dizer que isso é uma ilusão. Não quer dizer que esses abusos não aconteceram.
A ilusão é que você está fazendo consigo mesmo ao derivar seu senso de identidade disso que aconteceu no passado. A memória é boa. Precisamos nos lembrar dessas coisas. Mas derivo o meu senso de quem sou de ser uma vítima, seja em nível individual ou coletivo. E isso é uma enorme limitação em minha vida, porque imediatamente a implicação, quando uma parte significativa de sua identidade é a de uma vítima, a implicação é que você continua sendo uma vítima e não há muito que você possa fazer, porque eles fizeram de você uma vítima. Você se tornou uma vítima. O que você pode fazer agora? Você é obviamente moralmente superior a todos que são menos vítimas do que você. Mas se você se condena quase à impotência, quando qualquer tipo de identidade de vítima se manifesta, você quer permanecer menos. Porque dizer que você poderia transcender o que foi feito a você, que você pode superar os efeitos disso, que você pode ir além disso, que você tem o poder de ir além do abuso que foi feito a você, que todo humano tem esse poder. Você nunca pode descobrir esse poder se você estiver preso em uma identidade de vítima. Então, o poder de transcender para ir além do que foi feito a você, não ser retido pelo que foi feito a você em um nível individual ou coletivamente. O poder de ir além é você. Você não tem esse poder por enquanto permanecer preso em sua identidade de vítima. Porque o ego não quer deixar de ser uma vítima. Uma vez que algo foi incorporado ao ego, o ego não quer deixar ir. Torna-se parte do seu. É algo precioso para você. Obrigado por se conectar com essa sabedoria transformadora. Para aprofundar sua experiência, confira os vídeos sugeridos na tela. Se ainda não fez, inscreva-se para mais insights sobre viver no agora. Compartilhe as suas reflexões nos comentários. Sua voz é valiosa para nós.